Imagina você encontrar alguém que passou a vida tendo o mínimo de contato possível com outros seres humanos. Como será que seria essa pessoa? Como será que ela reagiria a você e como será que você reagiria a ela? E que tipo de relacionamento vocês conseguiriam construir? Se é que daria pra construir algum relacionamento? Esses são alguns dos questionamentos trazidos por Nell. Eu sou Estela Vasco, sou editora do CinemaScope e hoje eu tô aqui pra falar de mais uma obra-prima do cinema. O filme, que é protagonizado pela Jodie Foster, pelo Liam Neeson e pela saudosa Natasha Richardson, conta a história da jovem Nell, que é encontrada pelo Dr. Jerome por acaso após o falecimento de sua mãe, uma jovem mulher que passou a vida toda vivendo numa cabana isolada de tudo na floresta junto com a sua mãe, que tinha paralisia. A jovem, por não ter tido muito contato com os seres humanos, ela desenvolveu um jeito próprio de se comunicar e uma linguagem diferente da que a gente conhece. E quando a sua mãe morre, fica tranquilo que isso não é spoiler, porque tá no comecinho do filme, ela é encontrada pelo Jerome, que é um médico, e se interessa muito pelo caso da Nell, porque ela é muito familiar, ela parece muito um caso daquelas crianças selvagens. Inclusive, o filme ele é baseado nessas várias histórias que a gente conhece de crianças que são encontradas sendo criadas por animais, crianças que foram abandonadas em florestas e de alguma maneira sobreviveram, crianças que os pais não tiveram interação e desenvolveram uma maneira própria de se comunicar. Então, Nell é um pouco baseado nessas histórias, apesar de não ser baseado em nenhuma história real. E quando ele encontra a Nell, ele fica muito interessado na história dela, nessa linguagem estranha que ela tem, esse jeito diferente de se comunicar. Ele começa a tentar entender um pouco da Nell, quem é essa garota, se ela realmente aquilo é fruto só do isolamento, se tem alguma outra questão envolvida. E aí é aí que entra a doutora Paula, que é a personagem da Natasha. Ela representa um hospital que tem muito interesse na Nell, em levar a Nell pra fazer estudos e pra adaptá-la à sociedade. Então no começo a Nell fica meio que entre as duas vontades, né? Um médico que acha que deve se preservar o ambiente dela e acompanhar como ela se desenvolve nesse ambiente, e uma outra médica que chega com a ideia de removê-la desse ambiente e tentar inseri-la na sociedade que a gente conhece. A princípio, a história gira entre a interação desses três personagens, a Nell com esses dois médicos que ficam acompanhando de perto. No decorrer da história, a interação desses personagens vai mudando e eles vão percebendo que nem tudo é como eles imaginam, que não é porque você tem uma maneira diferente de se comunicar que você não consegue interagir com o mundo, e também não é porque você não tá ali inserido naquela sociedade que você precisa obrigatoriamente ser inserido na sociedade. A Nell, ela vai ensinando a eles é possível se comunicar de outras maneiras. Ele vai mostrando como a interação humana ela pode ser sutil, ela pode estar em toques, ela pode estar em olhares, e que a linguagem não é exatamente tudo. E é muito interessante também uma reflexão sobre até que ponto é possível e se deve interferir na vida de uma pessoa que cresceu entendendo a sociedade de outra forma. Esses casos, em geral, de crianças selvagens que são reinseridas, eles acabam mal, porque essas crianças nunca conseguem se adaptar à sociedade, muitas delas acabam morrendo ou acabam passando a vida inteira em hospitais psiquiátricos. Esse, na verdade, é o grande dilema, né, da Nell. Se ela vai conseguir se virar sozinha, se ela tem capacidade de se virar sozinha, ou se ela vai ser levada pra um hospital. O filme, ele recebeu uma indicação ao Oscar em 1995 para a Jodie Foster, pela atuação dela, e ela realmente tá muito bem no longa. Ela inclusive foi uma das produtoras de Nell, ela realmente se dedicou à história, a como seria construída aquela história, a linguagem que a Nell usa. A atuação dela é uma provavelmente das melhores, a forma como ela se entrega àquela personagem, que ao mesmo tempo, apesar de ser já uma mulher, ela é muito inocente, muito ingênua, mas ela é muito sábia, e ela consegue de uma maneira muito particular passar e transmitir esses ensinamentos que ela tem para as outras pessoas. As atuações em
geral são muito boas, os personagens conversam bastante entre si, tem bastante química entre eles. É uma história que ela mistura um pouquinho de drama, tem algumas lições de vida. O filme, em geral, ele é muito comovente, ele faz você pensar sobre várias questões, inclusive em alguns momentos você fica até com raiva um pouco da imprensa, por exemplo, porque você vê a forma como eles tratam a Nell como se ela fosse um objeto, uma história e não um ser humano. Isso começa a fazer você questionar como as histórias são tratadas, principalmente hoje em dia, como a gente acaba transformando pessoas em coisas menores do que pessoas, em histórias, em fotos, em imagens. Também debate a questão da intervenção dos médicos, que queriam de todo jeito fazer um tratamento forçado na Nell e talvez isso não fosse o melhor para ela. Entra também ali no próprio ser humano, quando a gente se depara com alguém que é diferente da gente, que se comunica diferente da gente, a forma como a gente reage. A forma como a gente reage a alguém tão inocente, tão ingênuo, quando ela cai no mundo real, quando ela é trazida pro mundo real, quando ela é trazida pra nossa realidade, pra realidade ali dos médicos, a Nell, ela enfrenta alguns problemas, alguns obstáculos. Muitas vezes a Nell é colocada como louca, é colocada como uma mulher selvagem. Então o filme levanta várias questões, não de uma forma pesada, ele até às vezes um pouco sutil demais em alguns pontos, mas ele é bem interessante. No finalzinho ali ele acaba pesando um pouco na sua carga dramática, fica um pouco melodramático, mas nada que prejudique. É uma história muito bonita, que merece ser conhecida e que vai trazer provavelmente muitas reflexões pra quem assistir. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você já assistiu Nell, comenta o que você achou do filme, quais foram as suas impressões. Se você ainda não assistiu, dá uma chance. E até a próxima. Tchau, tchau.